Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a solenidade da Santíssima Trindade. Esta solenidade ou esta grande revelação de Deus é uma revelação que deu muitos problemas na igreja. Muita gente nunca entendeu e alguns, além de não entenderem, ainda não aceitam a verdade que o Espírito Santo revelou à igreja, que Deus é um só em três pessoas. Tanto que quando a igreja proclama esta verdade, surgem dentro da própria igreja heresias. Estas heresias elas foram sendo vivificadas ao longo dos séculos, e hoje nós temos uma igreja que prega esta heresia. Não sei nem se dá para chamar de igreja, mas são as testemunhas de Jeová. Elas dizem que Deus não é trindade, mas Deus é trindade. E nós entendemos isso, nós compreendemos isso por ação do Espírito Santo. O Espírito que Jesus prometeu, Ele disse: eu vou para o Pai, eu vou enviar o Espírito Santo sobre vocês, e o Espírito vai revelar coisas, e vocês vão entender as coisas que o Espírito tem para dizer. E o Espírito está nos mostrando, e o Espírito caminha com a igreja e vai ensinando a igreja as coisas eternas, as coisas de Deus. O mistério da Santíssima Trindade, ele é impossível da gente compreender, mas a gente pode, assim, refletir um pouco a respeito da história, das coisas da história, das coisas de Deus. Quando Deus criou o céu e a terra, lá no Gênesis nós vemos de uma forma bonita, Deus dizendo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele já fala, não eu farei o homem, mas façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e todas as coisas foram feitas a partir da palavra de Deus, o verbo de Deus. Deus disse e as coisas se fizeram, E depois, quando nós encontramos o Evangelho de São João, ele vai justamente dizer: no princípio era a palavra, e Jesus era a palavra de Deus. Ali no início da criação, os três estavam presentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A criação, ela foi criada, ela foi feita perfeita. Os seres criados todos eram imaculados, ou seja, não tinham mácula. Adão era imaculado, Eva era imaculada. Eles eram tão perfeitos, tão plenos, tão cheios da graça de Deus, que o próprio Deus conversava com eles frente a frente, como se falasse a um amigo. Mas entrou então o pecado original, o pecado de Adão e Eva, e toda a criação entrou no período das trevas, das sombras. E então a humanidade caminhou durante milênios nas mais densas nuvens das trevas, à distância de Deus. É por isso que no Natal, quando nós celebramos o nascimento de Cristo, nós dizemos: a luz de Deus que veio nos visitar. Os povos que andavam nas trevas agora podem ver a luz. É Ele a luz de Deus. E durante milênios a humanidade andou nas trevas, até que Deus, na sua bondade e na sua misericórdia, decidiu se manifestar aos homens. E Deus começou então ali o que nós chamamos de a economia salvífica, ou a economia da salvação. E esta salvação, ela se dá a partir do momento em que o próprio Deus começa a se revelar. E Deus começou a se revelar. A primeira revelação de Deus, quem fez, ou melhor, quem recebeu, foi justamente o povo de Israel. O povo de Israel que andava nas trevas, adoravam vários deuses, adoravam o Deus Baal. Lá
Na Grécia, né, nos filósofos gregos, nas coisas da Grécia, eles adoravam o deus Apolo, o deus Eros, a deus Afrodite, uma série de deuses. Também no antigo Império Romano, na antiga Roma, os deuses pagãos a quem eles ofereciam sacrifícios, eles faziam uma série de coisas, e todo mundo acreditava que não existisse apenas um único Deus, mas vários deuses. Esses deuses, eles tinham cada um as suas faculdades. Um era o Deus que dominava os mares, outro era o Deus que dominava os céus, outra era a deusa que dominava o amor, outro Deus que era o fogo, o rádio, os infernos e por aí vai. Eram vários deuses, era como é que fala? Eles eram um politeísmo. Até que Deus foi até um pequeno grupo e disse: eu vou contar um segredo a vocês. Estes outros deuses não existem. Existe um único Deus, e eu sou o Deus verdadeiro. E esta foi a grande descoberta que o povo de Israel fez. Não existem vários deuses, existe um único Deus. E eles passaram a ser monoteístas. E para defender esse único Deus, eles fizeram coisas impressionantes. Inclusive, muitos morreram para defender a unicidade de Deus. Deus é um. Shema Israel Adonai Eloheinu, cantam eles, né? Escuta, Israel, o Senhor é um, o Senhor é o nosso Deus. E eles protegeram Deus. Não vamos fazer nada que possa parecer Deus, porque o nosso Deus é invisível. Não vamos fazer imagem nenhuma, porque essas imagens não são Deus. Eles não representam o Deus do universo, o Deus que ninguém conhece. E eles lutaram e viveram milênios defendendo um único Deus. Até que Deus começou a falar através dos profetas: olha, agora que vocês já me amam, vocês me conhecem, eu vou contar mais um segredo para vocês. Além de mim, tem um outro. E eles começaram a se perguntar: que outro? Do que ele está falando? E os profetas começam a dizer: virá o Messias, o filho de Davi. Ele é homem, mas é Deus ao mesmo tempo. E todo mundo fica na expectativa e espera o Messias, e achavam que Deus ia fazer uma grande revelação, algo extraordinário, que todo mundo veria a grandeza de Deus que veio morar no meio dos homens. E não foi assim. Ele nasceu pequenininho, escondido numa gruta de Belém, uma jovenzinha chamada Maria e um carpinteiro chamado José, e ali ele se escondeu. Mais uma vez Deus se escondeu. Ele se mostra e ele se esconde, ele se revela e ele se esconde, e agora ele se escondeu. E ali ficou escondido durante muito tempo, protegido pela Sagrada Família, a Virgem Maria e São José, até os seus 30 anos de idade. Quando termina esse período, ele começa a falar e a pregar, ia falando, e ele começava a dizer as coisas, e ele começava a fazer milagres, e começava a fazer coisas que ninguém seria capaz de fazer. Nem as histórias dos deuses antigos eram tão poderosas quanto as histórias que ele trazia e ele fazia. E daqui a pouco ele disse: eu sou Deus, eu sou. E quando ele disse isso, o povo de Deus escolhido para proteger o grande mistério do único Deus se rachou. E metade acredita e metade não acredita. E a metade que não acredita diz: vamos acabar com este homem, porque ele está blasfemando contra o nosso único Deus. Ele jamais poderia ser Deus. Isso aqui é a grande novidade do cristianismo, da nossa fé católica. Um homem que é Deus. E ele se revelou. E ele se revelou que ele era o Filho. E os apóstolos e os discípulos que estavam com ele já entendiam isso com clareza. O Pai amado nos mandou o Filho bendito. O Pai querido nos ama com um amor eterno e nos deu o seu Filho. E o seu Filho está conosco. O seu Filho é um de nós. Ele tem a carne humana. Ele participa das nossas coisas. Ele é o Filho de Deus.
E aí, como que ele provaria que ele era o Filho de Deus? Passando pela morte e ressuscitando. E depois que ele ressuscita, aí sim está ali a prova que de fato ele é Deus. Quando Tomé coloca o dedo dentro das chagas dele, diz: meu Senhor e meu Deus. Maria Madalena, quando encontra no dia da ressurreição, pula no pescoço dele e diz: Rabuni, meu mestre, meu grande Deus. E todos começam a compreender que aquele homem era também Deus. Mas aquele homem, no final da história, ele começou a dizer: mas não sou apenas eu, virá um terceiro. E o terceiro, ele é a força de Deus. O outro que vem, ele é o Paráclito, ele é o Consolador, ele é o Espírito de sabedoria, ele é o Espírito da verdade, ele é o Espírito, ele é o terceiro, ele é o 3. E o povo dizia assim: não entendi, do que Jesus está falando? De quem que ele está falando? Até aqui nós entendemos que ele é o Filho de Deus, mas e a partir daqui? Até que no dia de Pentecostes, domingo passado, nós vimos, o Espírito desceu sobre eles. Eles já tinham visto manifestações do Espírito, quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, e uma pomba pairou sobre a cabeça dele, e uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado. Eles já tinham assim mais ou menos vislumbrado, quando Deus disse a João Batista, aquele ao qual o Espírito Santo descer sobre ele. Eles já viam alguns relances, mas ninguém tinha visto com tanta clareza, até que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Estavam aí os 3, que são um único Deus e 3 pessoas distintas: o Pai Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santificador. E o Espírito que estava agora no coração do Pai, no coração do Filho, agora também está no coração da igreja. E é o Espírito que dá força à igreja, e é o Espírito que faz os mártires, e é o Espírito que faz as virgens, e é o Espírito que faz a Eucaristia, que faz os sacramentos, é o Espírito que atualiza a presença do Cristo, é o Espírito que dá o sacrifício, que dá a vida, que dá o amor, que dá a alegria, que dá a santidade, que nos leva para o céu. E foi por isso que ele, na sua misericórdia, se revelou Pai, Filho e Espírito Santo. Gente, hoje nós temos um privilégio impressionante, um privilégio que os outros povos não tiveram. Hoje nós enxergamos. Não é porque nós somos especiais e Deus abriu os nossos olhos e ensinou à igreja verdades que os outros povos não podiam. Não é porque nós somos especiais, mas é por um puro ato de bondade e de misericórdia. Ele quis se revelar a nós, ele quis se mostrar e ele quis se apresentar. Para terminar, às vezes eu fico pensando sobre as coisas de Deus e eu acho que Deus é muito... que Ele me perdoe por isso, mas eu acho que Deus é muito bobo. É muito bobo. Porque só uma pessoa que ama tanto pode ser tão vulnerável. Só quando você ama demais alguém, você se expõe tanto. Deus só se expôs tanto porque nos amou tanto. Um Deus que não conhecemos, mas nós sabemos que Ele está aqui. E esta é a grandeza desta noite, o dia da Santíssima Trindade.